eu sou Nara Lofre, do IMES Assessoria Inteligente, sou instrutora de Mindfulness e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão da NR1. Olá, meu nome é Larissa Garcia, eu sou psicóloga clínica e também gestora da NR1. Maravilha estar aqui com as minhas amigas para falarmos sobre algo tão importante. Eu sou a doutora Renata Naves, doutora em Processo de Desenvolvimento Humano e Saúde, e hoje nós viemos aqui para falar com você sobre algo muito importante, que é a saúde mental nas instituições, a saúde mental nas organizações. Exato. E partindo desse princípio, vamos pensar o que mudou na NR1, né? Que eu acho que é o maior questionamento das pessoas nesse momento é isso, o que mudou, né? Então, a partir desse momento, eu acho que a gente tem que começar com a pergunta crucial. O que mudou na NR1, né? Acredito que é a dúvida de todo mundo. Nossa, e tem muitas pessoas com várias dúvidas aí, né, nessa relação, o que mudou, por que eu tenho que fazer, né, qual é o diferencial de eu ter esse programa, né, dentro da minha empresa. E eu acho que hoje nós estamos aqui justamente para esclarecer as dúvidas que vêm aí de todos vocês que estão nos assistindo. O que é a NR1, né? O que é a NR1? O que ela pede, né? Como que a gente tem que proceder a partir do momento que essa normativa que já existia foi atualizada, né? Então, o que a gente tem que fazer a partir dessa nova atualização? Então, diante dessa situação, a gente tem que fazer o primeiro passo é o inventário de riscos psicossociais. Então, a partir daí, nós teremos dados, né? Para a gente fazer um programa contínuo. E como que a gente faz esse diagnóstico? Mas é importante, eu acho que pensar, por exemplo, nós pensarmos para vocês, né, que estão nos assistindo aqui, para vocês que vão nos ouvir, por que eu tenho que chamar vocês? Ou por que vocês têm que chamar nós para poder entender um pouco sobre a NR1, né? O que está acontecendo na empresa, o que pode acontecer na empresa para que seja importante ou seja interessante esse trabalho dentro da organização? É uma norma regulamentadora, assim como tem outras normas regulamentadoras para espaço e altura, espaço confinado, nós temos a atualização da NR1. Veja, ela não é nova, ela já existia, só que agora, como a Nara disse, ela traz algumas mudanças. E pensando o que tem na empresa que eu preciso buscar as meninas, né? Eu preciso buscar uma assessoria e um programa de NR1. A gente vai começar a entender o ambiente, né? Nós vamos começar a entender a empresa, o que tem na minha empresa hoje, como estão os meus colaboradores, os meus trabalhadores, o que eu como empregador estou oferecendo dentro da minha empresa, até de segurança psicológica para essas pessoas que estão aqui ajudando e colaborando com o crescimento e com a produção da empresa. Até porque faz-se necessário nós pensarmos, né, que nós podemos atuar, a princípio, como prevenção, mas hoje nós vemos que há uma necessidade imensa de atuarmos como uma intervenção. Por quê? Né, como nós dissemos anteriormente, nós também somos psicólogas clínicas, né? Nós também atendemos pessoas para além das organizações, e hoje as demandas elas estão vindo, né, recorrentes com as questões de trabalho. Então, quais são as demandas que têm vindo? Né, às vezes um burnout, uma ansiedade exacerbada, né, uma pressão por entregar metas. De atestados, né? Minha empresa chega muito atestado, Exato. CID de ansiedade, CID de burnout. E como que está esse turnover, né, dentro da empresa, né? Porque a gente tem que pensar que, além de tudo isso, a gente pensa que o clima organizacional é o que vai ajudar nesse fator, né? Então, o que vai influenciar muito no fator do risco psicossocial é como está o clima dentro da empresa. Porque para além, né, às vezes, eu não tenho tantos atestados assim, mas eu tenho percebido um presenteísmo grande, por exemplo, né? Não só os colaboradores, mas às vezes os empresários também, eles têm trago para nós a questão, olha, eu tenho ali colaboradores, mas parece que não estão sendo produtivos. Né? Então, né, o que é isso? Parece que estão lá, mas as coisas não estão fluindo. Então, tudo isso deve ser analisado. Como é que está a minha empresa? Como é que eu tenho liderado? Como é que está a gestão da minha empresa? Como é que está a organização? Pensando, né, nas pressões que são estabelecidas ali
Porque tem algo muito importante, né, gente? Às vezes a gente fala, mas antigamente não tinha isso. Exato. Mas olha só como é que, né, a partir desse mundo globalizado, como é que nós estamos hoje? É assim, conectados o tempo inteiro. Então, é pressão o tempo inteiro por tudo. Então, tem e-mails, mensagens, atividades que devem ser feitas para ontem e não com datas e com limites a serem estabelecidos. Então, hoje nós estamos nessa sobrecarga de trabalho. Exato. E quando a gente pensa nisso, né, a gente traz para a realidade que isso é um risco psicossocial hoje. Esse fator, né, dessa carga excessiva ou desse limite não bem determinado, ele entra como um risco psicossocial, né? Então, às vezes, aquele colaborador que sai do trabalho, mas que ele leva um trabalho para casa. Vamos pensar que um professor que fez isso a vida inteira, né? Então, hoje a gente entende que essa carga que ele faz para além ali, isso adoece, ajuda nesse processo de adoecimento mental, porque ele não tem esse descanso. E a gente aqui hoje, a gente entende que o descanso mental, ele é tão importante ou mais do que o descanso físico, né? Então, tem lugares que a gente chega, ou pacientes que chegam pra gente, que eles reclamam. Eu deito, eu durmo, mas a minha mente não desacelera, né? Então, isso é por conta dessa demanda, que antigamente a gente não levava tanto trabalho para casa, né? Então, eu tô com o celular aqui, chega um e-mail, eu vejo que tem uma urgência, eu me sinto na responsabilidade, né, de ir lá responder. Então, por quê? Porque também a gente está naquela cultura de proatividade. Hoje isso é falado muito, fulano é proativo. Só que isso, hoje a gente vê que causa exaustão mental, né? A exaustão, que a gente chamava de estafa antes, que é aí um precedente aí do burnout, né, gente? E é interessante a gente observar que hoje as pessoas estão buscando ambientes de trabalho saudáveis. Exato. Eu já ouvi relatos, tanto de clientes, tanto de pessoas, até da minha família, que ficavam 20 anos no mesmo local de trabalho, né? E talvez aquele local não estava assim, um local mais saudável possível, e a pessoa continuava ali, por receio de procurar um outro ambiente, por receio de até sair da zona de conforto e buscar, né, aprender coisas novas. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas saem dos trabalhos e buscam outros com mais facilidade, né? Facilidade e a busca de qualidade de vida. Então, por exemplo, a gente percebe hoje no recrutamento de seleção que o candidato que chega, ele não pergunta mais, às vezes, só pelo salário. Ele pergunta como que é o ambiente, ele pergunta se as pessoas gostam de trabalhar lá, se lá ele vai conseguir desenvolver o projeto que ele tem. A gente até pergunta, qual que é o seu sonho lá dentro desse trabalho? O que você imagina que seja um ambiente legal para você trabalhar, né? Então, as pessoas pensam no propósito do trabalho dela. Então, isso também hoje entra no risco psicossocial, que é o reconhecimento, né, do que você faz, que é a valorização do seu trabalho. Então, hoje as pessoas querem se sentir valorizadas e vistas dentro da empresa, né? Não só ali como um número, né, mas como uma pessoa que contribui mesmo. E eu entendo que aqui é importante nós deixarmos claro que quando nós falamos de NR1, nós não estamos falando de fatores, né, da saúde mental individual, do indivíduo. Nós estamos falando sobre qual a sobrecarga, o que a organização oferece para essas pessoas, para essa coletividade que está fazendo o trabalho ali dentro. Então, como que é o clima, por exemplo? Né? Como que eu peço, ou seja, hoje eu não posso mais cobrar demandas? Né? Você pode cobrar demandas, né? Deve, né? Como? E deve, porque isso faz parte do trabalho. Né? A diferença é como essas demandas são cobradas, que tempo essas pessoas têm para, né, cumprir essas demandas, enfim, é todo um trabalho feito para entender toda essa organização, todo esse clima que se estabelece dentro da empresa. E aí é claro, gente, que, por exemplo, não é só nós que entramos na empresa e fazemos o nosso trabalho ali. A gente precisa muito dos líderes, a gente precisa muito entender, né, toda essa gestão, uma conversa muito próxima para que nós possamos realmente auxiliar e fazer a diferença dentro dessa organização. Verdade. Né? O RH é o nosso parceiro, assim, irmãozinho dentro de uma empresa, né? Os gestores também, porque a gente fala que até quem mantém, né, os guarda-chuvinhas lá, né, quem mantém o clima organizacional saudável, né, a gente fala saudável, né,
são esses gestores, né? São eles que mantêm esse clima, né? Que ajuda a gente ali no processo. Então a gente vai lá, ajuda na implementação, ajuda nessa estruturação, conduzimos o programa contínuo, mas quem permanece com eles durante os restantes 2 dias, né? Fazendo esse trabalho de forma contínua, são eles, né? Os gestores. Exatamente, não dá para desmerecer isso, né, Nara? Nunca. Por quê? Porque, ou seja, a liderança, a empresa, né, a organização, ela vai ser regida a partir da liderança. Então, o que eu tolero, o que eu permito, o que eu desenvolvo, né? Como eu cobro isso. Então, isso faz uma diferença imensa dentro das organizações. E eu tenho certeza, né, que todos vocês que estão nos ouvindo aqui querem o quê? Querem que a minha organização seja mais produtiva. Para eu ter uma organização, para eu ter uma empresa mais produtiva, o que eu preciso? Preciso de pessoas saudáveis. Né? E como eu estou, acho que essa é a grande diferença, assim, né? O que eu estou proporcionando dentro da minha organização para que esse clima seja saudável. Exato. E aí, vamos clarear, né? Juntando o que vocês duas trouxeram, que qual que é a intenção da NR1? Não é avaliar o indivíduo, então nós vamos fazer um diagnóstico da instituição, da organização, e nesse diagnóstico nós vamos diagnosticar, medir, intervir e fazer medidas de prevenção. No diagnóstico é todo um processo que ele é qualitativo e ele é quantitativo, porque todos da empresa, a liderança, os colaboradores, né, todos os setores das empresas, elas vão ser ouvidas. Todos os setores vai ser avaliado e com uma metodologia que vai estar de acordo com o ambiente da empresa para mitigar os riscos psicossociais, né? Eu acho que a gente até vinha falando disso, né, no caminho, assim, que não é qualquer ferramenta. Não é qualquer ferramenta que a gente, por exemplo, o campo da saúde mental, ele é muito vasto. Então, eu não vou pegar uma ferramenta que eu uso para medir a ansiedade individual e vou aplicar em um colaborador e com isso eu vou ter um resultado de toda a empresa? Não, né? É um resultado porque isso é exigido. Não adianta querer aplicar individual e achar que está de acordo com a norma, não está. Exato. Porque é um diagnóstico do clima, é um diagnóstico que envolve liderança, que envolve todos que estão na organização. E também a gente sabe que o campo empresarial tem muitas metodologias, tem várias NRs. Não adianta a gente pegar uma metodologia. A gente já conhece essa ferramenta que vamos aplicar então, que vai colaborar da mesma forma. Não vai. Tem que ser uma metodologia que esteja de acordo a classificar e diagnosticar todos os riscos que a NR, né, coloca. Até porque eu acho que é importante os empresários saberem disso, né? Até porque a gente precisa ali do grau de severidade, né? Sim. E de probabilidade, porque às vezes, né, a situação ela nem está ocorrendo ainda, mas existe uma probabilidade de ocorrer. Então, é justamente isso. Quando nós falamos de prevenção, né, é justamente isso. A gente já consegue ter uma análise a partir de ferramentas validadas, né, de ferramentas sérias. Nós já conseguimos fazer uma análise sobre esse grau de probabilidade e de severidade desses riscos psicossociais. Então, hoje, o que é importante analisar, por exemplo? Assédio. Nossa, gente, vocês não têm noção, né? Assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né? O quanto as empresas, né, elas têm procurado por conta de assédio. Às vezes, a própria cultura, né, que a empresa estabelece ali não percebe o assédio moral que é colocado, né? Então, nós temos treinamentos, por exemplo, para liderança, porque a NR ela pede também esse trabalho, né, que vai falar, olha, como é que você conversa com seus colaboradores, né? Como é que você pede, como é que você organiza a questão dos trabalhos ali, porque esse como ele faz muita diferença. Então, quando nós falamos de assédio, nós estamos falando tanto de assédio moral quanto de assédio sexual, que são temas assim, carro-chefe pensando na NR1. Pensando que a NR1 ela foi criada assim primordialmente por conta do assédio. E outra coisa importante é a conscientização que a gente traz para as empresas, né? Porque tem muita empresa que a gente chega e que os funcionários nem sabem que aquilo é um assédio. Às vezes ele fala, não, só estou brincando, só estava brincando com um colega.
Não, ele assediou o colega. Então, assim, o processo de conscientização é muito importante, que é o que a gente faz também. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem aquilo. Às vezes é cultural, às vezes faz parte da pessoa mesmo, ela brinca com a família dela daquela maneira e ela não entende isso como assédio, né? Então, essa parte da conscientização é uma parte de prevenção, né? A gente pensando nesse ponto. Outro ponto importante também que a gente tem ouvido, né, Larissa, nas empresas, quando a gente vai fazer, que a gente vai lá oferecer, né, a nossa assessoria, é que eu percebo a dúvida desse gestor com relação a como que ele vai fazer esses programas depois, né? Por exemplo, eles pensam que às vezes essas palestras que eles fazem sazonalmente, janeiro branco, setembro amarelo, né, que isso vai resolver aquele problema. Só que assim, dentro da NR, eles falam que isso não resolve, dentro da NR1, né? Que a gente precisa realmente de um programa contínuo. Que a Porque gente é precisa... mudança de comportamento, Exato, né? Comportamento cultura. não muda de cultura, comportamento, cultura não muda da noite para o dia. E não existe também uma varinha mágica que a gente vai lá, pum, pronto, as coisas aconteceram e a mudança acontece, né? Todos vocês sabem que para eu mudar algo em mim, ou seja, ou na cultura da minha empresa, é preciso trabalhar todos os setores de uma forma muito contínua, até primeiro precisamos ampliar consciência para depois mudar comportamento. E eu falo isso direto, assim, para o empresário, né? Que tem empresas que a gente já atende, né? Aí mais de 4, 5 meses, e eles falam, Nara, mas é um processo que foi lento no começo, né? Lá nos 2, 3 primeiros meses, enquanto a gente estava ali coletando os dados, conversando com esses funcionários, né? Vendo como que era o clima, o que podia ser melhorado também. A gente percebe que é um processo um pouco lento no começo, até eles terem consciência do que precisa, de como precisa conduzir, né? E até porque nós precisamos também conhecer a realidade da empresa, né? Não dá para chegar lá, né, preencher um documento e falar, olha, sua empresa é assim, né? Existe sim um conhecimento de como funciona essa empresa, né, de como os colaboradores se sentem nessa empresa, de como a liderança faz o seu trabalho ali, e isso não acontece, né? Esse reconhecimento, essa análise, ela não é feita de um dia para o outro. Não tem uma receita de bolo, né? Chega lá e fala assim, você vai aplicar assim que vai dar certo. Não, até porque primeiro, né, a gente tem que saber quais foram os riscos psicossociais que deram os mais críticos, né? naquela empresa. Por quê? Porque a NR1, ela pede uma intervenção a partir de 50, que a severidade ou é a probabilidade ali, que dê acima de 50%? É a severidade, né? Que dele acima de 50%. Então, a partir desses 50%, esses riscos precisam ser trabalhados. Então, precisam ter uma intervenção, porque esse risco já acontece. Não é um risco que a gente vai prevenir. Deu ali acima de 50%, ele já está ali na empresa. Então, nós precisamos mitigar esses erros. Muito importante essa parte que a Nara trouxe da questões de fazerem palestras como formas pontuais de tentar resolver o problema. E a partir das intervenções, agora, elas precisam ser a partir dos riscos. Então, a gente vai montar um cronograma. E essas intervenções, por exemplo, tem um setor que ele deu sobrecarga de trabalho, né, que é um dos fatores de riscos psicossociais. E aí, nós vamos lá, nós vamos escutar esse trabalhador e vamos entender que tipo de intervenção que é. Pode ser pausa. Talvez essa pessoa está precisando de pausa, né? Ou talvez essa pessoa está precisando clarear. O que é de função dele aqui? Né? Ele está sendo cobrado pelo quê? O que ele precisa entregar para a empresa? Isso é muito importante, porque na fiscalização ela vai querer que as ações estejam de acordo com o que foi diagnosticado. Exato. E não ações porque a empresa decidiu. E aí acaba sendo um custo que a empresa vai ter e que não vai sanar a NR. Isso, quando a gente vai lá, o que a gente percebe? Às vezes está numa safra, né? Então a gente tem que entender que aquela sobrecarga, ela é momentânea, né? Ela é num período. E que depois vão ter ações aí para esse funcionário descansar, né? Para ele ter esses momentos. Mas então, quando a gente vai na empresa, a gente tem real noção do que a gente pode aplicar naquela empresa para mitigar aquele risco específico que deu naquele setor, né? Essa sobrecarga, por exemplo, na época de safra, ela é normal. Sim, normal dentro do que é da previsibilidade daquela empresa, porque eles precisam nesse momento, né, colher ou plantar, e depois, em outro momento, eles vão ter um momento maior de descanso.
Por exemplo, nós tivemos em fazenda, que quando está chovendo, ao invés deles deixarem os funcionários lá na empresa, aguardando, eles às vezes falam para esse funcionário irem para casa descansar, né? Então, é uma das medidas que, dentro da realidade da empresa, eles podem ir adequando isso, né? E é importante a pergunta, né, de que tipo de intervenção é feita, porque é justamente isso. Quando é aplicado o diagnóstico, por exemplo, né, e esses riscos, né, esses critérios, eles vão aparecendo com maior rigor. Então, a partir daqueles que têm uma severidade maior, é por onde nós começamos o nosso trabalho. E como é que nós vamos dar um exemplo, né? Trabalhar assédio moral. E quando nós falamos sobre o que acontece dentro da empresa, não é só dar liderança para os colaboradores, né? É o todo, é a empresa como um todo, são as partes ali dentro, os pares. Então, no trabalho que nós fizemos numa empresa, então primeiro foi feita a conscientização, né? O que é esse assédio? Olha só, a forma como você fala com o colega, a ironia que é colocada na sua fala, ou a forma como você pede, isso continuamente gera um desgaste imenso, né? Então, como que nós podemos fazer para que isso não aconteça dentro da empresa? E aí, dentro disso, a gente trabalha, né, a partir da CNV, que é a comunicação não violenta. A gente trabalha também com a liderança, ou seja, quais são os papéis, né, esperados para essa liderança, para que essas questões não aconteçam. Enfim, é um trabalho global, né? A gente fala muito porque não adianta ali e trabalhar só um ponto, né? Tem que ser um trabalho global mesmo, né? A parte da comunicação, a parte da responsabilidade, é pensar o que, olha só, parece que é básico, né? Mas nós trabalhamos numa empresa, por exemplo, que é respeito, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né, sobre alguns comportamentos ali que não está de acordo com os valores, né? Com esse valor que é tão importante, que é o respeito. E quando você fala isso, eu fico pensando assim, né? Tem empresas que falam isso, mas a gente já faz essas palestras pontuais, né? Até com a SST. A SST é nosso parceiro, né? A gente precisa, né, da empresa de segurança, até porque esse diagnóstico que a gente faz, esse inventário de risco psicossocial, ele precisa ser inserido dentro do PGR, tá? Essa é uma coisa que faz parte da normativa. Então, a gente faz o diagnóstico, faz toda essa parte quantitativa e qualitativa, e esse diagnóstico com os relatórios vai dentro do PGR. E a partir disso, o que a ANR pede? Essa é a única ANR que pede um programa contínuo. Então, assim, palestras isoladas são importantes? São, elas trazem consciência. Mas o que traz a transformação? A transformação é o programa contínuo, né? Porque a partir da consciência, a gente vai conseguindo ali trabalhar para que essa transformação realmente exista. E no próximo DRPS que a gente for fazer, né, para ir dentro do próximo PGR, a gente vai perceber que esses riscos, eles foram mitigados, ou eles foram até excluídos ali do DRPS, né? Que é importante o gerenciamento, né? O gerenciamento, ele é muito importante, porque é ele que causa a transformação, né? A norma, ela cobra, né, essa continuidade, porque é para se ter um gerenciamento dos riscos, né? Não é diagnosticar, colocar no PGR e não ser feitas ações, né? É para ser gerenciado, é para ser, como fala, comparado, né? Ter ferramentas que comparam como estava o clima, como estava o grau de satisfação desse colaborador, quando foi feito, quando foi anexado no PGR, como está agora, depois de alguns meses, né, do programa contínuo. Isso é muito importante, assim, eu imagino que é o que é para ser mais visado, né? O que vai ser mais cobrado, continuidade, gerenciamento dos riscos, ações, né? O que foi feito, como a empresa se posicionou diante de um diagnóstico que ela teve, porque isso até foi algo que a gente teve demanda e não é a nossa intenção, né? Me entrega um papel, tá aqui o documento com o diagnóstico, com todos os riscos, e eu só quero o papel para colocar no PGR. Nossa empresa não tem essa intenção, né? A gente quer realmente poder falar de saúde mental com essas pessoas, poder entender os processos que está acontecendo ali, a realidade do empregador, né? Até dos empresários também, né? Sim. Porque assim, a mudança é necessária, gente. Exato. Hoje, né, se nós formos pensar, a sociedade ela está adoecida.
E aí, ok, Renata, a sociedade está adoecida. E o que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? O empresário pensar, eu tenho que tratar esse funcionário porque ele está aqui. E justamente olhar o que eu posso fazer dentro da minha organização para que eu não perpetue esse adoecimento. Acho que essa é um ponto interessante. Então, empresas, organizações responsáveis, elas se preocupam sim, né, com a saúde mental dos colaboradores. Exatamente. Até porque esse colaborador, quanto melhor ele estiver, a produtividade dele vai ser mais qualificada, né? E até estava procurando aqui uma pergunta que mandaram. Em que momento a empresa deveria procurar essa assessoria de saúde mental? Então, aqui é a forma, né, para a gente pensar, porque isso muitas vezes pode ser, mas em qual momento? Então, a empresa ela deve buscar antes do adoecimento aparecer. Então, ok, quais são os sinais? Né? Qual é o sinal que eu percebo para que eu vá buscar esse trabalho? Então, existe aí, que a gente fala que é o ideal, que é um momento preventivo, né? Então, qual que é esse momento preventivo? A sua empresa está crescendo, né? Você está reestruturando setores, né? Vai implantar o PGR ou fazer uma revisão sobre a NR1, percebe aumento de tensão interna, né? Quer profissionalizar a liderança? Esse é o momento ideal, este é o melhor cenário para que vocês procurem, para que vocês consigam mapear, né, esses riscos psicossociais. Um outro momento, que já é um momento de alerta, ou seja, onde nós já temos esses sinais aparentes, o que vai acontecer? Houve aumento de conflitos? E tem uma pergunta, né, que já me fizeram que é muito interessante. Renata, é só empresa grande? Gente, pelo contrário, né? Pelo contrário. Acho que as meninas querem falar um pouco sobre isso, pensando até que as empresas pequenas, muitas vezes por ser as pessoas estarem mais próximas, mais acolhedoras, o risco de conflito ele é maior também. Não estou dizendo que na grande não tem. Só para vocês entenderem que nas pequenas também existe, né, o risco psicossocial. Tem conflito, tem queda de produtividade, tem rotatividade, né, reclamações sobre liderança. Esse problema, né, também das relações interpessoais, porque vocês, na empresa pequena, sabem muito sobre a vida do colega, né, gente? Então, eu falo que, às vezes, isso também traz um desconforto, porque o colega, ele comunica de um jeito, uma tarefa, que ele comunica com a intimidade que não teria numa empresa grande, que não cabe numa empresa grande, cabe numa empresa pequena e gera esse desconforto. É a brincadeira que às vezes é um bullying, né? E às vezes é uma fala que ela é agressiva por conta da intimidade que tem. Então, assim, às vezes, né, a gente até brinca que as empresas menores têm uns riscos psicossociais maiores do que uma empresa grande. Até por conta também, assim, de descrição de cargos. Dentro de uma empresa menor, então todo mundo faz a mesma coisa. Ou faz tudo, né? Isso, e até ninguém faz nada. Isso, até brinco que quando tudo é de todo mundo, não é de ninguém, né? Porque de quem que eu cobro? Aí todo mundo se sente cobrado quando não é feito, né? Então, quando a empresa é menor, eu penso que os riscos psicossociais são até maiores em alguns casos, né? Porque as empresas maiores também, elas já têm, né? Ou seja, essa né, equipe de estruturar, de detalhar cargos. Então, quando eu vou trabalhar numa empresa maior, eu falo, olha, né, o meu trabalho é esse. Numa empresa menor, né, muitas vezes não tem esse cargo descrito e a sobrecarga ela chega. Eu até fiz uma anotação aqui, que é bem importante do que vocês estão falando, que tem algumas empresas que são dispensadas do PGR. Mas e aí, então eu sou dispensada do PGR, eu não preciso fazer NR1? Não, precisa. E esse registro, ele vai ser anexado em um documento chamado Avaliação Ergonômica Preliminar. E aqui também é importante a gente trazer que nós trabalhamos em parceria, né? Exatamente, com as outras NRs. Uma equipe multi, com as outras NRs, com o ergonomista. Então, empresas que estão liberadas do PGR também precisam estar de acordo com a normativa. Até porque, né, em algum momento, né, a ergonomia ela fazia esse trabalho de risco psicossocial. Sim. Hoje é importante nós pensarmos que o risco ele vai para além da ergonomia. Né? Então, hoje eu entro numa empresa, nossa, ergonomicamente está tudo organizado, está tudo perfeito. Tá, mas e a questão organizacional? Né? Como é que está a organização da cultura, da liderança, dos pares? Então, isso tudo deve ser visto e deve ser observado e esse é o nosso papel. E chegou uma pergunta para mim, que eu coloquei lá no Instagram, que a gente ia participar, né, daqui do podcast. Perguntaram para mim assim, mas isso da saúde mental agora é moda.
né? Tá todo mundo falando em saúde mental, tá no auge. Será que é moda ou a gente precisa mesmo trabalhar? Aí eu fiquei refletindo, a gente até conversou, né? Gente, pensando que o nosso país, ele tá assim, num ranking péssimo de saúde mental. Nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E somos um país mais depressivo da América Latina. Então, assim, é um ranking não muito legal pro Brasil, né? Que moda é essa, né? E pensar Que moda é essa, e né? pensar que saúde mental salva vidas. Salva vidas, gente. A gente sabe, né? Mas, assim, a gente tem visto o que tem acontecido, né? Ao nosso redor, tanto, não só no consultório, né? O que tem acontecido no mundo, né? Na realidade. Então, a gente percebe o quanto a saúde mental hoje é importante. E aí, quando a gente traz isso para o aspecto, né, organizacional, a gente pensa o quanto que a empresa também ganha com isso. Porque a gente também não pode ser hipócrita aqui de pensar que a empresa vai cuidar do colaborador porque ela também é só boazinha. Não, a gente tem que pensar que essa empresa também vai manter, né, ali, reter esse talento que é tão importante para a empresa. Gente, olha, treinar um funcionário é caro. Então, você ter uma rotatividade ali, um turnover de funcionário, isso é uma despesa para a empresa. Então, às vezes, com essa nossa assessoria, a prevenção, ele vai economizar. Tem empresas, por exemplo, que a gente foi pegar dados o ano passado, que a gente às vezes pede, né? Quantos atestados tiveram, né? E empresa, quanto que eles gastaram com turnover, né? Empresas que gastaram aí mais de 200 mil, empresa pequena, assim, de 30 funcionários. Então, assim, não gasta isso com assessoria. Então, a gente tem que pensar também nos benefícios para a empresa, né? E eles vão ter os funcionários melhores. As questões jurídicas também. Exato, né? As questões exato. jurídicas que a gente Respaldado, não pode né? deixar. Exato, porque a NR1, ela pensa nessa obrigatoriedade, porque assim, acaba que o empresário ele só vai fazer se for obrigatório, né? Porque na verdade Só é que ele tem que importante pensar nós nos pensarmos benefícios, que né? isso não é novo, né? Pensar sobre esses riscos psicossociais não é algo novo. Só que, como não era, né? Como não estava tendo essa obrigatoriedade, as pessoas não levam com tanta seriedade. Exato. Né? E aí, o que está acontecendo? E justamente para mitigar, para diminuir, né, essas questões de saúde mental relacionadas ao campo do trabalho, hoje nós temos essa obrigatoriedade, que vai ter uma fiscalização um pouco mais severa. Né? Justamente como é que eu estou contribuindo, como é que eu estou fazendo a minha parte para que as pessoas elas fiquem, né, um pouco mais saudável. E a minha empresa, né, ela é séria, né, eu sou um empresário responsável, eu quero sim fazer a minha parte para que isso não aconteça a partir da minha empresa. Né? Pode acontecer por outras partes, mas eu cuido ali, né, do meu contexto. Estou oferecendo um ambiente saudável, Exatamente. psicologicamente seguro. É muito importante quando você fala isso, Renata, que na norma ela tem essa brecha aí, né? Que não precisa ser profissionais que trabalham com saúde mental para aplicar, para fazer o questionário, para diagnosticar, até no programa contínuo. Uhum. Só que aí é interessante pensar, né? Se me pediu uma metodologia que é para avaliar uma instituição, que é para avaliar os riscos psicossociais, por que não, aí eu vou puxar pra gente, né? Claro. Por que não trabalhar com profissionais que Qualificados, entendem, né? que estudou o humano, né? Que ali está envolvido no campo da saúde mental? Porque, por muitas vezes, saúde mental não é só olhar a pessoa e vê-la bem, muitas vezes bem vestida, bem arrumada, sorrindo e tá tudo bem. Não é isso. É o que a gente mais tem visto, né? Pessoas Sim, que é algo aparentemente a gente muito fala, nossa, sério. mas fulano é tão feliz, tem a vida tão controlada financeiramente, parece ter uma família linda, né? E às vezes a gente vê que essa pessoa está adoecida. Não, e outra coisa, Larissa, que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é que assim, o interessante é que não exige que seja um profissional da saúde mental para fazer todo esse processo. Tá. Mas na hora de defender a empresa juridicamente de um processo trabalhista, Tem precisa que da ser um assinatura de um profissional da- psicólogo com seu CRPzinho lá carimbado. Então, eu acho assim que é uma brecha que eles deixaram, mas que em algum momento eles vão precisar rever essa parte, porque se pode ser qualquer profissional qualificado, né, para fazer
esse diagnóstico, para fazer esse programa e conduzir tudo isso, por que que não pode ser esse mesmo profissional que pode defender a empresa? Ou por que que não já estipula que seja um profissional da saúde mental que faça todo o processo, já que é ele que tem que defender a empresa lá na frente, né? Sim. E a gente está falando tanto de riscos, né? Riscos psicossociais. Eu trouxe aqui o que é, né? O que é, quais são, né? E aí vamos aqui clarear. Assédio moral, sobrecarga excessiva, falta de clareza nas organizações, a gente falou muito isso, né? Exato. E aqui vai exigir um pouco da liderança, insegurança e ameaça permanente, conflitos interpessoais mal geridos, falta de autonomia. A relação, né? Falta de autonomia. Casa-trabalho, né? Como que ele se relaciona com a isso. parte de... Como tá lá na nossa ferramenta? Tem de reconhecimento e Relações recompensa. interpessoais, quando é uma empresa familiar. Exato. Também a parte de recompensas, né? De recompensas, reconhecimentos, recompensas né? e O ser humano hoje, reconhecimentos, gente, sim. quer dizer, não hoje não, desde sempre, eu acho que é a necessidade da gente de ser visto, de ser aceito, né? De ser amado, na verdade, né? o humano, ele tem necessidade de pertencimento. Exatamente. E aí o que eu faço para me sentir pertencente? É aí que mora o perigo, porque muitas vezes eu permito, né, com que invadam os meus limites, as minhas fronteiras ali para eu me sentir pertencente. E aí com isso eu vou adoecendo, né? Então assim, chega até um momento que eu consigo lidar bem com isso e a partir de um momento que eu já não consigo mais lidar bem. E aí ele vira um adoecimento, por isso que ele está dentro dos riscos psicossociais, que é reconhecimentos e recompensas. O ser humano, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido lá dentro da organização pelo que ele faz, né? Pelo que ele produz. E acho que é importante deixar aqui registrado, né, para vocês, né, que percebem um pouco, né, de tudo isso que nós falamos dentro da empresa, que percebe já esses conflitos sendo instaurados. Não deixe para depois, né, vamos fazer a nossa parte, né, a nossa parte é justamente, eu brinco e falo assim, que esse eu acho que é o meu propósito de vida, né, eu gosto de falar de saúde mental, eu gosto de trabalhar com saúde mental. Né? Por quê? Porque isso fez uma diferença grande na minha vida, né? E eu tenho certeza que faz muita diferença na vida de outras pessoas. Então, quando nós fazemos algo com propósito, eu acho que nós fazemos, e com amor, né? Nós fazemos da forma como tem que ser feito, ou seja, e o resultado ele chega. E nós estamos aqui, eu acho que com uma equipe engajada que tem justamente esse propósito, porque quando nós conversamos, como nós podemos, eu posso muito bem ficar tranquila, né? Tranquila lá na clínica, trabalhando, por exemplo, o meu nicho é relacionamento, né? Eu trabalho com casais, eu trabalho com adultos, a Larissa trabalha com adultos, a Nara, né, instrutora de Mindfulness, então ela trabalha com o momento presente, então nós também temos outros nichos fora disso. Mas como é que nós podemos levar isso para mais pessoas? Né? Por quê? Como é que nós podemos atingir mais pessoas? É trabalhando justamente nos locais onde a maior parte dos adultos estão, no local de trabalho. Porque hoje, né, se nós formos pensar na atividade do adulto, a atividade do adulto é o trabalho. Né? Então, o adulto hoje, ele se sente produtivo, ele se sente visto, ele se sente olhado, né, com as questões relacionadas ao trabalho. Tanto é que quando chega, por exemplo, nas questões de aposentadoria, tem muitas pessoas que já me procuraram, porque, nossa, Renata, e agora? O que vai acontecer na minha vida? Né? Porque é um corte, assim. E se essa estrutura do trabalho, né, se essa experiência do trabalho, ela não foi uma experiência muito, né, bem gerida, organizada, distribuída, estruturada, como é que eu chego lá na frente? Isso tudo é para nós pensarmos também em nós. Eu até penso, né, que nesse ponto assim da organização, né, que a saúde mental, ela não é um exagero, né? Ela tinha que ser assim, um ativo da empresa, né? Por quê? Porque eles vão manter ali o colaborador mais engajado, né, mais produtivo. E eu penso que, aí eu trazendo, né, para cá, para o meu lado, né, que quando a gente fala de saúde mental, hoje as pessoas estão muito no futuro. Por exemplo, tem um gestor que a gente conversou até essa semana, que ele falou assim, gente, eu não durmo bem não. E aí eu falei, nossa, mas então vamos fazer aí, né, um programa de mindfulness, né? E aí ele falou, não, mas eu nunca dormi bem, desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca dormi bem, né? E aí a gente fica pensando, prejuízo mental, que é isso, né? Que essa pessoa, ela fica mesmo um pouco ali mais reativa, né? Ela lida um pouco, difícil um pouco mais de lidar com a frustração, né? Então a gente pensa que todo esse cuidado mental, ele é muito importante, né?
E assim, eu acredito que o que a nossa empresa tem que deixar aqui, assim, de recado final que eu penso, assim, é que saúde mental, ela não é um exagero, tá? Ela é uma gestão de risco dentro da empresa e ela tinha que ser um ativo. Uma empresa que ela investe em saúde mental, daqui a uns dias eu acredito que vai ter até um selo de reconhecimento, viu? E eu tenho certeza, né, que você que está nos ouvindo, né, não vai ficar para trás, né, porque você vai querer fazer parte, né, dessa população onde quer que mais pessoas aí tenham saúde mental, ou seja, principalmente aquilo que se refere ao campo em que é da sua atuação, da sua responsabilidade. E nós estamos aqui, né, para poder atendê-los, para poder entender quais são as queixas, né, o que é que vocês buscam, o que é que vocês procuram. Acolher essas pessoas, né? Acolher. E eu falo assim ainda mais, ó, que pra gente cuidar de pessoas, a gente tem que gostar de pessoas. E essa equipe aqui, eu tenho certeza, nós amamos pessoas. Por isso que a gente faz o que a gente faz com tanto propósito, com tanto carinho, né? E eu falo mais ainda, Nara, só para fechar, para nós cuidarmos de pessoa, nós temos que cuidar de nós. Como você está cuidando de você, eu acho que esse é o ponto importante. Exatamente. É como você olha para você. Exatamente. Amor próprio, né? Como a pessoa se cuida, se relaciona com ela mesma, é como ela vai se relacionar com o outro. Com certeza, exatamente. Então, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é IMESE na sua empresa, né? IMESE na sua empresa, ou pelo WhatsApp, 64 9321 6407. Vocês vão entrar em contato com a gente pode agendar uma conversa com vocês pessoalmente, ou pelo Meet, ou às vezes solucionar algumas dúvidas que vocês têm com relação à empresa. Então a gente aguarda o contato de vocês. Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês falando desse trabalho que é super importante, super necessário para a nossa atualidade, né? Pensando mesmo nos riscos psicossociais, pensando em saúde mental e pensando em como você pode organizar o seu negócio a partir de tudo isso que vem pedindo, a partir de tudo isso que de uma estrutura necessária para que ele flua com produtividade. Bom, eu quero agradecer também, né? Eu espero que todas as informações que trouxemos cheguem aí de uma forma clara. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E gratidão por ter ouvido, por ter participado. Quero aqui agradecer, né, a esse espaço ao Guilherme Alves pelo convite. Foi muito bom estar aqui com ele nesse momento, né? Foi um convite feito há algum tempo e aqui estamos nós, né? Quero agradecer a cada você ouvinte que esteve aqui conosco nesse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, estaremos ali de coração aberto para responder.